Saudação a todos na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no quarto dia da poderosa campanha O Poder da Fé. Sim, nós estamos fazendo esta campanha para Deus enviar a providência, para Deus abençoar a sua casa, a sua família, para Deus, responder às nossas orações que nós temos feito e aumentar cada vez mais a nossa fé, porque a fé, ela tem poder até para mover montanhas, segundo a palavra do Senhor. Por isso estamos nesta campanha e vamos juntos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia aí onde você estiver e vamos ler uma passagem bíblica e ver o que Deus tem para nós hoje, tá bom? Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Esther. Livro de Esther, capítulo 4 e o verso 15. Esther fica antes de Jó e Jó fica antes de Salmo. Então, você achando o livro de Salmos, você volta para trás um pouquinho, vai achar o livro de Jó e logo você vai achar o livro de Esther, no capítulo 4 e o versículo 15, para a nossa meditação em mais um dia desta poderosa campanha, O Poder da Fé. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Nós sabemos que Esther, ela foi uma mulher, que foi escolhida pelo rei Assuero para ser a rainha. E ela tinha um tio. E o tio dela, que criava ela, eles eram todos judeus. Só que até esse momento, o rei, ele não sabia que Esther era da linhagem dos judeus. E havia ali na corte daquele rei, naquele reino, um homem que perseguia o povo de Deus, que queria de todo custo acabar com os servos do Senhor, com os judeus. E Mardoqueu, ele estava sempre à porta do rei. Toda vez ele estava ali. E isso irritava mais ainda Amã, que era o inimigo número 1 de Mardoqueu. E ali, diz a palavra do Senhor, que todos os dias Mardoqueu estava ali à porta do rei. E uma certa feita, Mardoqueu viu algo estranho acontecendo e mandou avisar o rei. E ele salvou o rei, livrou o rei de uma emboscada. Até então, o rei ainda não sabia que Esther era parente de Mardoqueu e que Mardoqueu e Esther eram da linhagem judaica, que eles eram judeus. Mas, para Deus, nada é impossível. Quando servimos a Deus, ainda que alguém não saiba nada sobre nós, Deus está pronto para nos apresentar e nos dar vitória. E a Bíblia fala que, um certo tempo, aquele homem chamado Amã começou a perseguir e determinou que ia acabar com todos os judeus que estavam ali naquele reino. Ele ia pôr um fim. E Mardoqueu mandou avisar Esther. Só que Esther não podia se apresentar ao rei para falar com o rei sobre o que estava acontecendo, porque não era da lei a mulher do rei ou a mulher, a rainha, se apresentar ao rei, a não ser quando ele a chamasse. E foi naquele momento que Esther mandou falar, que não podia ir falar com o rei, não podia fazer nada. E Mardoqueu olhou assim e mandou falar para ela: olha, não pensa tu que só porque está casada com o rei, dentro do palácio real, que tu vai ficar livre dessa. Tu é judia. Tu também é da linhagem dos judeus. Ele diz que vai acabar com todos os judeus.
E se você não fizer alguma coisa, Esther, vamos ser todos eliminados, porque o inimigo vai destruir, vai acabar. E você é a única pessoa que pode fazer alguma coisa por nós, porque você está dentro do paço do rei, ou seja, está dentro da casa do rei, você tem acesso ao rei. Mas ela sabia que pela lei ela não podia entrar nas câmaras do rei, falar com o rei abertamente, como hoje nós falamos com todo mundo, né, irmãos? Temos acesso a todos os órgãos assim, que vai resolver, por exemplo, um juiz, temos ali, né, um advogado, nós temos acesso a uma prefeitura, isso assim, mas naquela época era o rei que resolvia e ninguém falava com o rei se não fosse permissão dele. Então, Esther mandou falar isso para Mardoqueu. E Mardoqueu disse, olha, você também não vai ficar livre dessa, Esther. Você também vai ser morta. Vão acabar com você também. Mais com você, porque você está dentro da casa do rei. E aí, Esther, né, como nós lemos, mandou falar para ele. Então faz o seguinte, Mardoqueu. Ajunta todos os judeus e jejuai por mim. Jejua, faz um jejum de 3 dias. De dia, de noite. Ninguém toca em alimento algum. Faça um jejum ao meu favor. Porque daqui 3 dias eu vou me apresentar ao rei. Ainda que não é mistério, não é certo eu estar lá. Mas eu vou. Eu vou fazer a minha parte. Esther pegou e o rei, né? O Mardoqueu foi lá e falou com todos os judeus, fizeram um jejum. Esther reuniu as suas moças, aquelas moças que trabalhavam para ela, todos entraram num jejum, 3 dias, jejuando, buscando a Deus, pedindo que Deus providenciasse aquele momento para que ela pudesse ajudar o seu povo. E foi assim, com fé, com sabedoria e no jejum que Esther conseguiu a aprovação do rei para entrar lá onde ele estava e poder contar a ele o que estava acontecendo. Mas ela foi tão sábia, minhas irmãs, meus irmãos, que ela não foi já chegando e contando e fazendo intriga e acusando. Não. Ela disse, por favor, meu rei, eu vou dar uma festa. Eu vou fazer lá uma festa e eu queria que o rei pudesse estar presente. Vai ser uma honra ter o rei conosco. E o rei foi, na primeira vez. Aí falou para ela, se agradou e falou, conta-me, rainha, o que é que você deseja? Até metade do reino eu te dou. Ela disse, não, senhor, mas eu queria que você viesse já num outro dia também. Vai ser durante 3 dias. Irmãos, olha o mistério, irmãos. 3 dias de jejum, 3 dias. Ela oferecendo manjar ao rei, um banquete ao rei. E ela disse, vem no outro dia. Aí ele foi. Ele perguntou de novo, ela falou, olha, rei, não fica bravo comigo, mas venha ao 3º dia, e no 3º dia eu farei saber o que é que eu tenho para lhe dizer. E o rei disse, tudo bem, rainha, e foi. No 3º dia, o rei se alimentou, o rei comeu, se satisfez, ficou feliz, e Esther então disse para o rei, eu queria declarar ao rei que estão querendo acabar com o meu povo. Eu tenho um povo aqui, rei, e o meu povo está sofrendo e estão querendo aniquilar o povo da qual eu vim, ó rei. E ele quis saber quem era esse povo. Ela disse, ó rei, são os judeus. Eles estão querendo acabar com os judeus. Já está tudo preparado, ó rei, para acabar com os judeus, para destruir, acabar com o nome dos judeus aqui da terra. E eles são meu povo, são meus parentes. E o rei falou, mas quem é este homem? Ela olhou para Amã, que também estava ali no banquete, porque ela fez questão, irmão, de colocar o inimigo frente a frente com o rei. E ela olhou para o rei, olhou para a mãe e falou, é este mau Amã, é este homem, já tem até forca preparada, já está as covas preparadas, ele quer acabar com o meu povo. Então, irmãos, o rei já ficou irado,
E de repente, a rainha estava assim, acabando de falar com o rei, o homem se levanta e se dobra os joelhos diante dela, Amã. E aí, quando ele faz esse gesto, aí o rei ficou mais indignado ainda. Por acaso você está querendo acabar com a minha esposa na minha frente? Ou seja, o rei ficou irado com aquilo e o rei, então, porque o rei não sabia que os planos malévico de Amã era para exterminar os judeus dali do reino ali. Ele achou que era para alguma coisa, por isso ele também já tinha selado com o anel, já tinha autorizado Amã fazer e já tinha selado com o anel. Já tinha dado o veredito que podia fazer. Mas quando ele soube que era da família, da linhagem, da família da rainha Esther, mas irmão, não pensa você, irmão e irmã, que ela conseguiu só na sua força, no seu, né, porque ela era bonita, porque ela era bem apessoada, porque o rei já havia se agradado dela. Não, irmãos. Ela só conseguiu esta vitória porque ela colocou a fé em ação. Ela colocou o jejum, né, na presença de Deus. Ela se uniu para clamar a Deus, para pedir a Deus, para que Deus pudesse dar a oportunidade dela dar ao rei o veredicto, falar, olha, aqui está o inimigo do meu povo. E se ele vai fazer com esse povo, vai fazer comigo também, porque eu sou judia. E ela esclareceu para o rei, ela declarou para o rei qual era a sua nação. E o rei, indignado, tomou Amã e pegou e falou para Amã. Mandou aniquilar Amã, mandou pôr na forca que ele tinha construído, mandou acabar com a casa dele, com a família dele, com tudo que ele tinha. Foi liquidado, foi desfeito, irmãos, foi desarraigado, foi tirado dali. E ali o rei olhou para ela e falou, olha, rainha, chama o seu tio. Aí Mardoqueu chegou e ele falou, olha, eu não posso voltar atrás, não posso. Vai ter que acontecer esta guerra. Porque eu não posso voltar atrás da palavra que eu já havia dito. Mas eu posso fazer uma coisa. Eu vou mudar a lei. Os homens judeus podem se armar para a guerra. Pode entrar na batalha. Pode pegar todo tipo de armamento, né, daquela época que eles puder, pode usar nesta guerra. E a palavra do Senhor diz que na direção de Deus, e na direção de Deus, e na frente, tendo Mardoqueu na frente daquele batalhão dos judeus, eles venceram uma guerra. Eles venceram uma guerra, e a palavra do Senhor diz que a rainha Esther permaneceu no reino, os judeus não foram aniquilados, e Mardoqueu ficou o quê? Sendo o capitão da guarda do rei, e era a mão direita do rei. Ele alcançou um lugar de honra. Por quê? Porque ele ouviu aquela voz dizendo, vai e jejua. Vai e ajunta o povo, vamos nos unir, vocês aí fora e eu aqui dentro, mas vamos nos unir nessa fé que Deus vai preparar. Deus vai preparar. E Deus preparou, porque Deus cuida do seu povo. Não importa a sua posição, minha irmã, meu irmão, não importa a posição que você ocupa, mas se você tem fé, se você confia em Deus, se você tem Deus como seu ajudador, você sai vitorioso em todas as batalhas. Chora, sim. Quanto tempo Mardoqueu ficou ali na porta do rei esperando aquele momento para falar com a Esther, para dizer a ela? Quanto tempo eles passaram por aquela situação, sendo humilhado, sendo enxotado. Mas quando eles usaram a fé, que eles colocaram a fé em ação, eu vou dizer para vocês, eles foram vitoriosos, eles saíram vencedores. E nós vamos sair vencedor também, em nome de Jesus. Nós vamos sair vencedor, porque o Senhor vai conosco. É Ele que nos dá fé, é Ele que nos dá coragem, é Ele que provê, é Ele que tira as barreiras, os impedimentos.
E é Ele que vai manifestar a glória dele, porque toda a honra, toda a glória é para o nome dele. E para Ele nada é difícil. Deus converte, Deus muda a história. Deus mudou a história dos judeus por causa que alguém usou a fé. Deus vai mudar a sua história se você usar a fé. Se você colocar a fé em Deus. Não dê atenção para o inimigo. Não dê atenção para as pessoas que ficam zombando, que nem a Amã ficava. A Amã, irmãos, fazia cada coisa com os judeus, zombava deles, sabe, ameaçava, preparou forca, preparou cova. E vivia ameaçando os judeus. Queria que os judeus ficassem de joelho nos pés dele, como se ele fosse um deus. Mas os judeus tinham um Deus maior que tudo. E ele estava ali, pronto para pelejar pelo povo do Senhor. E o Senhor pelejou. Então vamos usar a nossa fé. Põe a fé em ação. E nesta oração, pede a Deus mais fé. Pede a Deus mais confiança. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento de oração, ó Deus, mais uma vez nos encontramos na Tua presença. Meu Deus, agradecendo ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor nos deu a fé, o Senhor nos deu o ânimo, o Senhor é quem prepara tudo. Senhor, através do jejum, através de uma oração, através, meu Deus, até mesmo de um louvor, de uma meditação na Tua palavra, tudo isso nos sobrevém, meu Deus, o aumento da fé. Então nos ajuda, Senhor, a permanecer fiel, a confiar no Senhor, que a nossa fé esteja sempre em alta para nós podermos vencer os inimigos, vencer as batalhas, ultrapassar essas barreiras. Senhor, é tanta barreira no nosso caminho, meu Deus, principalmente nós que somos teus servos. Mas em nome de Jesus, pela fé que há em Cristo Jesus, que nos salvou, que nos libertou, nós pedimos ao Senhor que venha nos dar vitória. Como o Senhor preparou tudo para Esther naquele dia, o Senhor abriu as portas, o Senhor fez com que o rei se agradasse da presença dela para mudar a história, porque o jejum move a mão do Senhor e unido à nossa fé, o Senhor faz muito mais, ó Deus. Então vai ao encontro desta mulher, deste homem, ao encontro desta pessoa, Pai, que colocou algo nas tuas mãos. Essa pessoa que tem uma causa para resolver, já cansou de ir lá e sempre tem recebido um não. Mas hoje o Senhor vai mudar. Amanhã o Senhor vai mudar. Enquanto houver esta oração no ar, o Senhor vai mudar a história dessas pessoas. Porque o Senhor é aquele que se agrada da fé. E estamos colocando a nossa fé em prática agora através desta oração, clamando ao Senhor. Porque quando Mardoqueu saiu dali, ele saiu acreditando que através do jejum Deus ia mover os céus em seu favor. E nós também estamos aqui orando e acreditando que através desta campanha o Senhor vai mover os céus em favor de cada uma dessas pessoas. Fácil, Senhor, não é. O inimigo luta, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós cremos na resposta que vem do Senhor, porque o Senhor tem a resposta certa. E todo aquele que crê no Senhor pode pedir, pode clamar, porque o Senhor nos disse na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei. O Senhor não deixa ninguém sem resposta, principalmente quando não vê, mas crê que o Senhor fará. Mardoqueu não podia ver o que ia acontecer lá dentro do palácio, mas ele acreditava que através do jejum o Senhor ia derrubar por terra qualquer barreira e ia dar vitória para o seu povo. Nós, o Senhor não está vendo agora, mas que cada uma de nós, irmãs, irmãos, seja quem for que estiver fazendo esta oração, Senhor, ela vai contemplar o agir de Deus pela fé, em nome do Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Você que orou conosco, que ouviu a palavra, eu vou lançar-lhe o convite
para que você venha entregar a tua vida ao Senhor Jesus e possa ter a proteção dele 24 horas sobre a tua vida. Abençoar, Deus abençoa. Mas é necessário nós termos a presença do Senhor Jesus conosco 24 horas. Como assim? Entregando a nossa vida nas mãos dele, aceitando ele como nosso Salvador, confessando que ele é o Senhor da nossa vida e se preparando para ser servo fiel do Senhor até a vinda dele. Repita comigo estas palavras. Senhor Jesus, neste momento, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida. Sela com teu sangue para o dia do Senhor. Perdoa os meus pecados, aumenta a minha fé, renova minhas forças e me ajuda a servir ao Senhor como o Senhor quer até o fim. Amém. Deus os abençoe. Você que acompanhou esta palavra, esta oração, creia que a vitória já é sua em nome de Jesus. E também não se esqueça de deixar o seu like para que o YouTube possa recomendar a outras pessoas esta mensagem. Porque, irmãos, cada mensagem que nós meditamos aqui juntos é Deus falando comigo, com você. É uma palavra tão maravilhosa quando tiramos um tempinho para ouvir a voz de Deus falar conosco. E assim, quando nós prestamos atenção na voz que o Senhor está falando conosco, naquele momento, é o momento em que Deus se alegra, se agrada e Ele traz vitória. Então, vamos recomendar, né? Vamos compartilhar as mensagens, vamos ouvir as mensagens, vamos juntos meditar na palavra, né? Para nós sermos mais abençoados pelo Senhor, termos mais protegido e ter mais conhecimento das coisas do Senhor, tá bom? Então, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo quando for postado, tá bom? E também compartilhe aí nos seus grupos, nas redes sociais, onde você estiver, fale do amor de Jesus. Não precisa só pelo YouTube, mas se você estiver no mercado, na rua, no ônibus, Deus te dê a oportunidade, minha irmã, meu irmão, fale de Jesus, que Deus vai te abençoar e vai abençoar aqueles que ouvirem a palavra do Senhor, tá bom? Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Amém.